A última fase da Era Vargas, o fascismo tupiniquim brasileiro do Estado Novo. Chegamos finalmente à última fase da Era Vargas, o Estado Novo de Vargas, de 1937 até 1945, com a sua deposição ao final da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos dividir essa aula em dois quadros. O primeiro quadro trará a estrutura política, as regras que transformam o Estado Novo no Estado fascista, embora com peculiaridades. E depois, no segundo quadro, claro, veremos o Brasil na Segunda Guerra Mundial, toda a política internacional e econômica de Vargas no cenário da Segunda Guerra Mundial. Muito bem, começamos justamente com essa ideia de fascismo tupiniquim. Por que o Estado Novo é assim chamado? Porque sim, haverá uma grande concentração de poder na mão de Vargas. Vargas eliminará as fronteiras políticas, tornando ele, Vargas, um ditador fascista, como por exemplo a eliminação da ideia de Estado. Vargas faz uma cerimônia pública onde ele incinera, põe no fogo as bandeiras dos estados, mostrando que não há mais divisões internas, ou seja, já há uma característica do fascismo. Contudo, o nosso fascismo, dito tupiniquim, não contém o elemento expansionista. Vargas não faz projetos de expandir o território brasileiro, tomando o território de países vizinhos, por exemplo. Para além disso, Vargas outorga uma Constituição que representava justamente, politicamente, estruturalmente o fascismo brasileiro, a chamada Constituição Polaca, assim chamada de Polaca, porque é basicamente o Ctrl-C, Ctrl-V da Constituição da Polônia. Além, é claro, de um trocadilho, Polaca era um apelido da época para as prostitutas. Vai daí a prostituição da lei, também foi um epíteto, o apelido dessa Constituição chamada de Polaca, outorgada por Vargas em 1937. O Brasil será governado, então, por essa Constituição, a Polaca, entre 1937 e 1946, já que a nova Constituição, que substitui a Polaca, só é promulgada pelo governo Dutra, lá justamente em 1946. Além da Constituição, Vargas utilizará o que todo regime ditatorial, seja o de esquerda, seja de direita, sempre utiliza, um órgão de imprensa, no caso de Vargas, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que será a voz oficial do Estado, literalmente a voz do Brasil, que hoje tanto nos incomoda nas radiocomunicações. É a criação de Vargas e seu DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi criado para enaltecer o Estado e a figura do líder, ou seja, manipular a informação pública e cultuar o líder Vargas, que aliás é outra característica dos regimes fascistas, o culto à personalidade do líder. Vargas também reutilizará o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, que não é uma criação de Vargas, ele é criado em 1924, mas Vargas o utilizará como polícia repressora, o freio de manifestações ou descontentamentos, uma polícia que ordenava a sociedade. Além disso, teremos o DASP, Departamento de Administração do Serviço Público, que dará a Vargas o controle sobre o serviço público. Essas estruturas, a Polaca, a nossa Constituição fascista, o DOPS, o DIP, o DASP, essa sopa de siglas são as ferramentas estruturais que Vargas utilizará para controle do Estado. No próximo quadro veremos uma outra característica do Estado Novo, que é a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. E aí o paradoxo da Era Vargas. Vamos lá! Vamos finalmente compreender a participação, a confusa participação brasileira, a paradoxal participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Já que se o Estado Novo era de característica fascista, se havia mesmo relação entre Hitler e Vargas, como explicar a participação brasileira contra o fascismo, contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial? Como justificar o envio da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, para os campos de batalha na Itália contra o nazismo e contra o fascismo? Bom, basicamente são dois fatores. O afundamento dos navios mercantes brasileiros por submarinos alemães coloca a opinião pública, coloca a massa apoiadora de Vargas
contra os nazistas, ou seja, desperta no brasileiro um desejo de vingança. Mas há também aí, além dessa massa que deseja se vingar dos alemães por terem afundado os navios brasileiros, há o órgão mais sensível do corpo, o bolso. Vargas é atraído para o lado dos Estados Unidos graças a acordos que dão ao Brasil, por exemplo, as suas duas primeiras usinas siderúrgicas. Isto mesmo, a política industrializante de Vargas vai, através da mudança de lado ideológica, um Vargas fascista, um Vargas do Estado Novo, passa para o lado dos chamados bonzinhos da Segunda Guerra Mundial, graças ao apoio, graças ao financiamento, à tecnologia dos Estados Unidos para a construção das nossas duas primeiras usinas siderúrgicas, a Companhia Siderúrgica Nacional, ou CSN, e a Vale do Rio Doce. Hoje simplesmente Vale, dado que ela foi privatizada ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Assim, o afundamento dos navios, mais os acordos com os Estados Unidos, coloca o Brasil na guerra contra o fascismo, contra o chamado eixo na Segunda Guerra Mundial. Mas agora era preciso aproximar essas duas populações culturalmente tão distintas, os Estados Unidos e o Brasil do Estado Novo. Para isso é criada a chamada política da boa vizinhança, que é basicamente para mostrar que essas duas nações são próximas culturalmente, existe uma ligação entre elas. É quase como se fosse um intercâmbio cultural. Atente, a política da boa vizinhança não é exclusiva do Brasil, e sim é uma política promovida pelos Estados Unidos com as nações latino-americanas. No caso brasileiro, é uma troca, é um intercâmbio. O Walt Disney, o grande desenhista norte-americano, vai criar um personagem estereotipado do carioca, o chamado Zé Carioca. Um personagem que na época era preguiçoso, malandro, mentiroso, trapaceiro, era o estereótipo do brasileiro da época. E nós, no Brasil, exportamos para os Estados Unidos a Carmen Miranda, outra brasileira estereotipada, uma vez que ela deveria parecer uma baiana de pele branca, com roupas caribenhas, carregando uma série de frutas na cabeça. Então, basicamente, política da boa vizinhança é uma política de aproximação cultural, de intercâmbio cultural entre os Estados Unidos e as nações latino-americanas. No caso do Brasil, eles nos importam, nos emprestam o Zé Carioca, criado por Walt Disney, e nós exportamos a Carmen Miranda para os Estados Unidos. Até agora estamos assim, navios afundados trazem à massa o desejo de vingança dos alemães. Acordos econômicos dão ao Brasil as duas primeiras usinas siderúrgicas, CSN e Vale do Rio Doce. Política da boa vizinhança aproximam essas duas nações, Brasil e Estados Unidos. Nós compramos o Zé Carioca e exportamos a Carmen Miranda. Finalmente o Brasil leva à guerra a Força Expedicionária Brasileira, que ao contrário da Segunda Guerra Mundial terá uma participação honrosa e significativa, especialmente nas batalhas na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui há uma curiosidade sobre o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, a cobra fumando. Isso já é um tapa na cara dos jornalistas norte-americanos que duvidavam que o Brasil finalmente entraria na guerra em final de 1941 para início de 1942, já com a guerra andando. Era mais fácil uma cobra fumar que o Brasil entrar na guerra. Então, quando finalmente o Brasil entra na guerra, agora a cobra vai fumar. Virou uma expressão que simboliza esse desejo do Brasil de vencer, de lutar, que denota força, determinação e confiança. A Força Expedicionária Brasileira lutou honrosamente no norte da Itália e trouxe a vitória para os aliados contra o terrível eixo da Segunda Guerra Mundial. O problema é que no Brasil a vitória dos aliados contra o fascismo europeu, a derrota de Hitler, a derrota de Mussolini, a derrota do Japão, trouxe a Vargas um paradoxo, chamado paradoxo da Era Vargas. Em termos simples, Vargas era um ditador fascista do Estado Novo, indo para a Segunda Guerra Mundial lutar contra o fascismo. E o fascismo foi derrotado na Europa. Vargas não poderia, portanto, continuar
no ar fascista no Estado Novo. Por isso Vargas é deposto ao final da guerra. Uma deposição muito da fajuta, já que Vargas pega sua malinha e vai para casa. E ainda se lança candidato a senador, para mais tarde não só apoiar o seu sucessor, o futuro presidente Dutra, como também para retornar eletivamente. Isso mesmo, Vargas vai voltar em 1951, eleito pelo povo. Mas isso é assunto para outra aula. Não deixe de curtir, se inscrever aqui no canal e compartilhar com os amiguinhos para deixar o tio Pisolato bem feliz.